ele que é superintendente do DENIT. Estou junto aqui com a Fran. A gente quer agradecer primeiro, Adalberto. Inclusive nós falamos durante a semana aqui. É bem fácil de conversar com o Adalberto, que ele é super acessível, e por isso que a gente está conseguindo nesse momento conversar contigo mais uma vez para trazer essas informações em relação à BR-470. Seja bem-vindo à Rádio Com aí, bom dia. Bom dia, Darlan, bom dia, Fran, bom dia aos ouvintes da Rádio Com. Estamos novamente à disposição, vamos conversar. Vamos conversar. Em relação a esses bloqueios, que foram realizados, a gente tem informações que é necessário devido à segurança das pessoas, mas foi levantado tanto pela população quanto pela administração do município que não teve um planejamento, que não teria uma alternativa para esse cruzamento de um lado para o outro. O que o DENIT vê em relação a isso? A gente terminou a reabilitação do pavimento entre Nova Prata e Veranópolis. Nós trocamos o pavimento dentro das ações de manutenção do ano do DENIT, e aproveitando que a sinalização precisa ser refeita, iniciamos uma ação de eliminar alguns cruzamentos esses que são os pontos geradores de conflito no trânsito e que contribuem com os índices de acidentes no perímetro urbano de Veranópolis. Então, a ideia é fazer esse canteiro eliminando os cruzamentos diretos e fazendo com que o usuário use o mais seguro, que é o semáforo e a rotatória. Enfim, o assunto gerou uma grande discussão, inclusive manifestado pela administração municipal, Câmara de Vereadores, usuários, e fizemos o primeiro ponto ali na rua Fabiano Resch e segundo da administração e a partir da discussão gerada, e incluindo estudando algumas outras melhorias, como é o caso de retornos, possíveis rótulas ou menos alças de retorno mais ao sul, então mais na saída para Bento. Então foi feito e agora estamos trabalhando lá entre a República e a Oleoplan, onde a gente está fazendo também essa mureta, como foi chamado, ou canteiro, como nós estamos chamando, eliminando os cruzamentos e fazendo lá com que os caminhões que vão fazer o retorno não cruzem mais na frente do posto em ambos os sentidos e utilizem a rotatória. Os outros pontos aqui na Sareta, na Fiat, alguns outros pontos aqui em Veranópolis, a gente suspendeu por hora até não evoluir com esses estudos. Então permanece aquele que foi feito primeiro. E, Adalberto, sobre essas questões, o pessoal questionou opções, possibilidades. Eu não sei se as pessoas chegaram a apresentar ideias para o DENIT da população que estava descontente, do que gostaria, mas eu não sei se o DENIT tem alguma ideia de fazer talvez alternativas como passarela, como foi falado, túneis, alguma outra opção para manter esses acessos, mas de alguma outra forma? Desde que a gente federalizou isso lá em 2015, está fazendo 10 anos agora, semana que vem, toda a ação do Adalberto, do DENIT de Passo Fundo, foi justamente em buscar projetos para tratar os perímetros urbanos. Fizemos o estudo de viabilidade e estávamos com um processo de contratação do chamado lote 3 do estudo de viabilidade, que é um estudo amplo, um projeto que envolve duplicação e tratamento urbano de Nova Prata, Vila Flores, Veranópolis até Bento Gonçalves. Esse projeto sim vai prever passarelas, vai prever túneis, vai prever viadutos, duplicação, rua lateral. São obras grandes, obras muito grandes. Não depende do DENIT de Passo Fundo, não depende do Adalberto aqui iniciar uma obra de viaduto, isso depende do DENIT como corporação. E para isso precisa do projeto. Infelizmente a contratação pública é por licitação. Essa licitação foi fracassada porque nenhuma empresa habilitou para desenvolver esse projeto. Então nós perdemos bons anos aqui para isso. Então esse projeto sim vai tratar de forma ampla todo o tratamento urbano, inclusive duplicação da nossa região, que envolve a 470. Precisamos desse projeto. Por hora o que a gente consegue fazer é fazer tratamento dentro dos contratos de manutenção, que é o caso que nós viemos fazendo. Fizemos bastante coisa em Nova Prata, fizemos algumas coisas em Veranópolis, orientamos a Prefeitura Municipal a fazer
a rótula ali na República, que serve como uma extremidade do tratamento urbano que a gente está dando sequência agora. Então são obras que a gente consegue ter uma ação regional aqui. Por isso de fazer a eliminação desses cruzamentos e levar o usuário a fazer o cruzamento num ponto mais adequado, que é o caso da rótula de acesso à cidade. Mas não são descartados passarelas, não são descartados túneis. Desde o estudo de viabilidade a gente já sabe disso, né? O que a gente precisa é fazer andar esses projetos. Falei isso para o prefeito Cris, falei isso pro Rodrigo, o presidente da Câmara de Vereadores. Eles nos ajudem, cobrem o andamento desse projeto. Esse projeto não depende do Adalberto, não depende da Regional de Passo Fundo. Então passei o número desse processo para eles, vão atrás disso acontecer. Temos ideias boas, por exemplo, ali no Valverde, né, onde tem aquele desnível entre a pista e a rodovia, sugerimos uma passagem inferior ali a ser executado com uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica não é comportada dentro de um contrato de manutenção. Na época a Oleoplan veio questionar e veio pedir melhorias no local. De beleza, vamos fazer em parceria, vocês compram essa estrutura metálica, o DENIT faz as ruas laterais, faz o asfalto, faz a sinalização e vocês compram a estrutura metálica. Eles recuaram naquele momento e a ideia existe, está ali, só que pensem bem, é mais uma das tantas obras que esse DENIT tem nesse Brasil todo. Então a gente precisa de ações locais, precisa também dessa ação macro, que é o projeto que envolve toda a BR-400 na região. Conseguimos contratar o projeto, está em andamento entre Nova Prata e Lagoa Vermelha, a implantação daquela pavimentação. Então, aquele foi o lote 2 do estudo de viabilidade, esse seria o lote 3, então que a gente estaria na sequência para contratar. Então, tem ações que a gente consegue fazer de forma regional aqui, como eu citei, e tem ações que dependem do todo do DENIT, né? DENIT da superintendência aqui em Porto Alegre e também em Brasília. E, Adalberto, outra questão é que o que eu senti de muitas pessoas que eu ouvi falando sobre o assunto é dúvida. As pessoas têm dúvida de como acessar, de como é que vai funcionar isso. Tem um prazo ou uma questão de sinalização? Vai ter alguém para ajudar a organizar nesses primeiros dias, se bem que agora parte das obras foram interrompidas, né? Mas nesse local, por exemplo, ali na Epitácio Pessoa, que foi concluído, né, o canteiro central, tem alguma questão da orientação para as pessoas? Porque o que eu senti de muita gente era dúvida, como é que eu vou fazer agora para acessar, por onde que eu vou, por onde que eu posso ir? Até porque ali também, Adalberto, você conhece também, né? Mas o pessoal que pega a direita, por exemplo, que não puder atravessar para os bairros, ele vai até a sinaleira. Mas na sinaleira ali também não tem um retorno, né? Que possa na sinaleira retornar, tem que entrar no bairro e ele tem que procurar a saída para voltar para a rodovia, né? Ou ele vai até o trevo, enfim, ali que tem no Distrito Industrial. As pessoas, o que eu senti é um pouco de dúvida também, né? Que toda mudança acaba gerando também, né? Uma dúvida. Por isso que a gente suspendeu por hora, a gente vai esclarecer isso tudo, a gente vai acrescentar algumas outras melhorias que facilitem esses retornos, e só depois de termos isso bem detalhado é que a gente retoma com as ações, e aí sim passa a divulgar com antecedência o que vai ser pensado e aí orientando então aos usuários. E por hora está suspenso a sequência de implantação dessas muretas, desses canteiros, até a gente equalizar esse assunto do retorno, principalmente pro lado sul, né, pro lado quem sai para dentro. E olha só, essa informação que você está trazendo para nós em relação a 470 entre André da Rocha e Lagoa Vermelha, até a semana passada passei por lá, eu vi que vocês fizeram também mesmo a estrada de chão, largaram um pouco assim, né, não é asfalto, mas é assim para dar uma melhorada, para ajudar ali na rodovia, né? Ficou bom alguns trechos ali, né? A gente tem 43 quilômetros de estão ali na estrada de terra, e existe um contrato de manutenção contínuo também para aquela região. Então esse contrato envolve os 24, 25 quilômetros aqui entre Nova Prata e André da Rocha, e envolve também a manutenção desses 43 de chão até Lagoa Vermelha.
E parte desse material removido aqui na 470, aqui na região de Nova Prata, que a gente trocou o pavimento, tirou 5 e substituiu 5, a gente levou para lá e colocou em alguns pontos principais, alguns pontos que nos dá mais, esses locais nos dão mais trabalho em função de manutenção. Então levou esse material fresado, que a gente chama, para o trecho, e realmente fica muito bom, né? Você consegue andar bem nesses lugares. Vários lugares que tinha muito barro, né? Ficou melhor, né? Ajuda bastante aqueles trechos ali. Adalberto, mais alguma informação que a gente talvez não tenha perguntado, que você acha importante passar para a nossa população, principalmente em relação a 470 aqui nesse perímetro? E se não tiver, gostaria de saber como é que estão essas obras a 470 entre o município de Bento Gonçalves, Veranópolis e Bento. Inclusive tem conversa de bastidores que a rodovia pode ficar 2 anos fechada para poder fazer todo o trabalho. Isso é verídico, não? Olha, o que acontece? Nós estamos ali com mais de 400 funcionários, mais de 400 operários trabalhando nesse segmento entre Bento e Veranópolis. Nós estamos com mais de 120 equipamentos, seja equipamento grande, pequeno, de todo tipo, trabalhando nesse segmento. Nós temos 8 lotes contratados de obras de reconstrução da rodovia, sendo que desses 8 lotes, 7 são entre Bento e Veranópolis, o outro é lá entre Barão e Montenegro. Ocorre que é muita obra concentrada numa pequena extensão da rodovia. O que estava acontecendo com os Pareciga? A fila de um Pareciga estava interferindo na obra e na fila do outro Pareciga. E os tempos, sim, de travessias estavam elevados. A gente mudando para o sistema de comboio, eu passei ali na terça-feira, no horário de Bento às 2h30. Eu cheguei 2h30 e 3h05 eu estava chegando em Veranópolis. Então deu 35 minutos para fazer a travessia. O que acontece? O sistema de comboio permite que a pessoa se programe. Eu até cito, em vez de ficar parado na fila, para em outro lugar, toma um café e passa no horário do comboio, que não vai perder tempo. Inclusive, eu estou indicando que passem pela BR-470, mesmo tendo a rota de Cotiporã, vão pela 470 dentro desses horários programados, porque realmente dessa forma que está, de 2 em 2 horas, o tempo de percurso não ultrapassa aí 45 minutos entre uma ponta e outra. Claro, pode ter alguma obra que interfira um pouquinho, aumentar um pouco disso, mas assim, desde o dia 6 que nós liberamos em forma de comboio, o que está acontecendo é isso, 40 minutos, 35 minutos, depende do horário. Os primeiros que saem no comboio acabam levando um pouco mais, depende se tem um caminhão que anda mais devagar, demora um pouquinho mais, mas está nessa média de 40 minutos da travessia. Isso permite também que a turma trabalhe sem interferência do tráfego e do Pareciga em si. Então, equalizou o tempo de percurso, equalizou também, possibilitou a sequência das obras. E à noite, esse horário das 23 às 6 é um horário que passa muito pouca gente. É um horário em percentual de tráfego é bem pequeno neste horário. E aí a gente interdita por quê? Porque nós usamos esse horário para fazer a obra, principalmente aquela perfuração onde os equipamentos elevam os operários e as perfuratrizes a uma grande altura. Esse equipamento atravessa na rodovia, a nossa rodovia tem 7,20 metros, 7,5 metros. Então ele usa toda a rodovia para elevar o equipamento de perfuração, para fazer perfuração a 12, 15, 20, até 27 metros de altura, perfurando a rocha para implantação de tela ou de alguma outra estrutura. Então, por isso da interdição. O prazo das obras, a gente vem dizendo, é muita coisa, são 95 pontos que estão sendo tratados entre Bento e Veranópolis. A maior parte dessas contratações aconteceram em dezembro e tiveram início entre dezembro e janeiro. Então, o ano de 2025 será um ano de muita obra, todo ele, e deve funcionar o ano todo da forma que está com o sistema de comboio. 2026, primeiro semestre, ainda haverão obras e algumas serão finalizadas no segundo semestre de 26. Pelo tamanho dessas obras, pela complexidade dessas obras, né, ela tem uma sequência construtiva e demanda um cronograma na ordem de 12 meses, um pouquinho mais do que isso. E o importante é que o trânsito segue fluindo,
né? Sempre sugerindo essa programação de horários, e as obras também seguem em andamento. Ou seja, então não vai fechar a rodovia só nesses horários que estão previstos. A rodovia não vai fechar 100% por 2 anos. Vai estar assim nesse processo por 2 anos, mas com o pessoal podendo circular nesses horários programados. É isso, né? Sabe, a gente vai ter alguma obra, por exemplo, nós estamos finalizando o projeto desses 2 viadutos que a gente vai implantar ali em Bento, nas curvas da Buco. Tá. Esses 2 viadutos vão ser internos às curvas que existem lá e vão afastar a rodovia do ponto onde desceu aquela enxurrada, aquela avalanche. De forma de uma nova ocorrência, isso tudo passe por baixo do viaduto e não leve a rodovia novamente. Por exemplo, eu não vou descartar que algum dia, um sábado, um domingo, algum período, nós vamos ter que trancar a rodovia por algumas horas, para o guindaste ir lá e fazer o lançamento das vigas desse viaduto, por exemplo. Mas nós estamos trabalhando de forma a não interditar ela totalmente. E isso vai seguir assim para os próximos meses. É fazer de tudo para que as interdições sejam mínimas. Claro, sempre no sistema de comboio, né? Quantas pessoas? Uma curiosidade só, Adalberto, a gente vê muita gente trabalhando, né? São muitas máquinas, muitas pessoas. Mais ou menos quantas pessoas estão trabalhando na BR-470 nesse trecho aí da Serra das Antas agora? Eu vou falar o número da semana passada. Nós estamos com 405 funcionários entre todas as equipes, em torno de 120 e poucos equipamentos, né? Alguns a gente percebe olhando pela pista e outros não, eles estão afastados lá em cima do talude de rocha ou mais para baixo em direção ao rio. Tem alguns que trabalham no canteiro, fabricando, dobrando aço, por exemplo, né? Preparando os materiais de drenos, por exemplo, no canteiro, e aí depois trazem para a pista. Então tem bastante gente trabalhando nesse segmento aí dentro de Veranópolis. E um ano depois, Adalberto, ainda tem muito material, por exemplo, que está pendurado, vou usar esse termo, né, que não é correto, mas enfim, que está nas encostas ali, que quando chove pode cair na rodovia. Hoje, quais as condições dela, assim, nessas laterais? A gente vem monitorando, e por isso que a gente tem anunciado e mantém isso, que a rodovia deve passar por uma interdição no caso de uma chuva maior, igual ou maior que 50 milímetros, num prazo de 24 horas. Esse foi um número que, através dos estudos, o que foram esses estudos? A gente estudou em 10 anos as consequências e o volume de chuva, né? E a gente viu que 50 milímetros de chuva começa a trazer maior probabilidade de um evento acontecer na rodovia. Então, muita coisa ainda, sim, está por receber intervenção nossa, né? Mas neste ano todo, vai fechar um ano agora em maio, nesses, 9, 10 meses, a gente vem monitorando e fez algumas proteções nesses lugares. O nosso monitoramento não descarta uma possibilidade, né? Mas ela, tão logo acontecer, a gente acaba fazendo a limpeza da via. E estamos trabalhando justamente para isso. Depois das obras prontas, a rodovia vai ser mais resiliente, ou seja, vai suportar melhor eventos climáticos de grande monta, grandes volumes de chuva, como aconteceu, sem trazer um dano ou sem trazer dano significativo à rodovia. Acontece, domingo, por exemplo, foi veiculado, eu até achei a veiculação de forma equivocada, mais um desmoronamento na serra. O que aconteceu domingo à tarde, em torno de 2 horas? Deu uma enxurrada, deu 25 milímetros de chuva aqui em Veranópolis, no ponto do quilômetro 189, justamente num ponto que estava passando pela obra, ou seja, a equipe está lá escavando com a escavadeira e fazendo um muro, vamos chamar de muro, mas é uma contenção de solo reforçado. Ele vai escavando de cima para baixo e vai construindo o muro de cima para baixo, perfurando lateralmente até encontrar a rocha. Encontra a rocha, ele engasta um grampo nesta rocha e esse muro é suportado por esses grampos laterais que a gente está implantando. Deu 25 milímetros de chuva dentro desse local de obra, trouxe terra e um fragmento de pedra para a pista,
que em questão de 40 minutos a gente limpou e trouxe a pista novamente ao tráfego. Então, não tem acontecido grandes movimentos de massa mais, salvo essas pancadas de chuva dentro da própria obra, como aconteceu domingo. E também, felizmente, a previsão de chuva para os próximos meses e a previsão que nós temos para o inverno não é um inverno chuvoso, é um inverno de pouca chuva. Então vai permitir que a gente segue com as obras e que a gente segue com a BR-470 sem novos desmoronamentos, deslizamentos. Bom, a minha colega já teve que sair, né? Quero te agradecer, Adalberto, e te parabenizar também, Adalberto. Sabe que a gente, com meio de comunicação, nós colocamos no ar aí desde a segunda-feira, os protestos das pessoas, e olha que legal, né? Através de vocês, aí voltar atrás, para encontrar uma maneira melhor, para depois implantar. Isso vamos dizer assim, é muito legal, né? Para nós que somos do meio de comunicação, poder noticiar e trazer uma informação com essa, porque daí, não, vamos parar e vamos voltar atrás e refazer. Aí desconstrói todas as narrativas, né, que o pessoal estava fazendo, que isso é muito importante. Então, parabéns pela atitude, parabéns pelo trabalho aí, e já estamos sempre de portas abertas aqui. Muito obrigado por você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Perfeito, muito obrigado também, a gente fica sempre à disposição, contem com a gente, um bom dia a todos, um abraço, bom trabalho aí. Obrigado igualmente. Tá aí Adalberto, superintendente do DENIT, conversando aqui com a nossa equipe aqui na Rádio Com FM, Rádio ETV. Prevenção é o segredo para uma vida longa e saudável. Aprenda como prevenir doenças comuns em pets com nossos